Se você está conectado com a gente pela transmissão, primeira vez, você abriu o link, alguém compartilhou ele com você. Queria convidar todo mundo que está aqui no auditório para dar um forte aplauso de acolhimento às pessoas que estão conectadas com a gente. Dá para fazer melhor, vamos lá? Mais uma vez. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Bem-vindo à Multi. Meu nome é Tiago Correia, sou pastor aqui na igreja. E hoje é um domingo muito especial. A gente está encerrando uma série de mensagens que nos acompanhou nos últimos domingos. Eu declaro guerra. Eu declaro guerra. Quem subiu lá no espaço de conexão e declarou guerra contra alguma coisa que te afasta da vontade de Deus, escreveu lá no painel. Faz um sinal com a sua mão, vamos ver? Ó, que legal. Tem espaço lá no quadro. Sobe lá no final dessa série de mensagens e escreva as suas decisões. Massa. Nós estamos então estudando a carta aos Efésios nos últimos domingos, e a gente tem visto que a carta aos Efésios foi escrita por uma igreja improvável numa grande cidade. Uma igreja improvável que estava crescendo, se desenvolvendo, as pessoas estavam conhecendo mais sobre Jesus, e ao mesmo tempo, acredite se quiser, muita pressão. As coisas estavam dando certo dentro da igreja, mas muita pressão do lado de fora se estabelecendo para impedir que a igreja avançasse, para que as pessoas pudessem viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica e para que a missão de Deus fosse bem sucedida. Mas adivinhe só, o apóstolo Paulo então escreve a carta aos Efésios, trazendo então um movimento de conscientização a partir da verdade, de um conceito que está estabelecido na verdade concreta, absoluta, que existe e que está à nossa disposição para nos despertar. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios para nos fortalecer. À medida que a gente está vivendo e compartilhando a fé em Jesus, nós precisamos de encorajamento, fortalecimento e, mais do que isso, nós precisamos ser equipados. E a gente estabeleceu essa série com esse objetivo. Nós queremos lutar mais e lutar melhor. Lutar mais e lutar melhor durante todo o ano. E a gente chegou na nossa grande conclusão. Depois de vários domingos, nós estamos agora na última mensagem dessa série e a gente vai se deparar então com o último recurso que pode nos equipar. A gente vai se deparar não só com o último recurso, mas com uma orientação prática sobre como usar esse recurso. Vocês estão comigo? Último recurso, uma orientação sobre como usar esse recurso. E que diferença faz usar esse recurso na vida diária? E aí talvez você pode pensar o seguinte: bom, eu estou aqui pela primeira vez, cheguei no finalzinho da série, essa mensagem talvez não se aplique a mim. E apesar de ser o último recurso, o apóstolo Paulo, dentro da grande metáfora que ele está construindo, ele garantiu que esse último recurso fosse também um ótimo ponto de partida para quem está em busca de respostas. Então é uma conclusão extraordinária que vai fechar com chave de ouro todo esse movimento de conscientização, de despertamento, fortalecimento, para nos equipar, se você acompanhou a série até aqui, mas se você está aqui pela primeira vez, é um ótimo ponto de partida. Essa mensagem também é para você. E a pergunta que nós temos feito no início de cada mensagem é: você está preparado? O quão preparado você está para declarar guerra contra tudo aquilo que te afasta de Deus e da vontade dele para a sua, para a minha, para a nossa vida enquanto igreja, enquanto comunidade? Você está preparado? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vocês não estão preparados, a gente não terminou a série, gente. Está faltando um recurso, está faltando uma orientação e está faltando a gente trazer uma conscientização sobre que diferença faz. Então a gente não está plenamente preparado. Não está. Dentro da metáfora que o apóstolo Paulo estabelece, a armadura do soldado romano, essa preparação atrelada a essa metáfora. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele olha para o guarda que estava ao seu lado e ele pensa assim: uma ótima metáfora. Eu estou preso, mas o evangelho não está acorrentado, eu vou conscientizar as pessoas, eu vou despertar as pessoas, eu vou fortalecer as pessoas e eu vou equipá-las usando aquilo que me aprisiona. Esse é o poder do evangelho. O apóstolo Paulo então pega essa metáfora e ele destrincha ela, e assim como um soldado romano não estaria pronto para uma batalha sem toda a armadura, você não está pronto ainda sem o último recurso. É o último recurso e é uma ótima
oportunidade, um ótimo ponto de partida. Agora, o conceito de preparação, dentro dessa metáfora e do contexto mais amplo da carta aos Efésios, está diretamente estabelecido com comprometimento. Não há preparação autêntica, eficaz, que não esbarre na necessidade de um comprometimento. Então, você está preparado? Vamos aprofundar essa pergunta? Você está comprometido? O seu nível de comprometimento vai estabelecer o teu nível de preparação diante dos desafios, de segunda a segunda. E o seu nível de comprometimento, ele está atrelado ao seu nível de maturidade. E o apóstolo Paulo trabalha muito bem esses dois aspectos da vida cristã. Um aspecto embrionário, inicial, de imaturidade, que é natural nos seus primeiros passos, mas que deve chegar à maturidade. E o comprometimento nos leva à maturidade e à preparação. Então, pensar sobre a nossa preparação esbarra no nosso comprometimento. E o nosso comprometimento vai revelar a nossa maturidade. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de me aventurar em instrumentos musicais, fazer experiências malucas em casa, eu era muito doido, dava um trabalho significativo, muita criatividade à disposição do mal. E aí, eu me recordo que em muitos momentos eu me empolgava com coisas novas, com o skate, com o patins, com a bateria. Lá em casa não tinha aquário, tinha uma bateria, uma RMV, e eu sentava a mão. E aí, às vezes, aparecia um vizinho na rua e falava assim, nossa, que bonito esse barulho que você faz. E eu, você gosta? Gosto, maravilhoso. Mas sabe, eu percebo uma dinâmica muito clara no meu desenvolvimento em várias dessas áreas que eu acabei de citar. Eu me empolgava. E eu percebi em alguns momentos que eu tinha certa facilidade para algumas coisas, mas era comum que eu me frustrava. Eu me frustrava muitas vezes porque eu começava, de repente eu era conscientizado do nível de dificuldade e do nível de comprometimento que eu teria que ter para desenvolver uma facilidade, um dom que Deus tinha me dado, e eu acabava desistindo. Então, muitas coisas na minha infância eram marcadas por esse início explosivo. Eu tinha muito entusiasmo, e eu pensava, nossa, que legal isso aqui. Mas quando eu me deparava com uma realidade de ter que me comprometer, muitas vezes isso era uma peneira. E é interessante pensar que existe um grande dilema para todos nós. Você pode ler junto comigo? A falta de comprometimento nos mantém reféns em níveis de vulnerabilidade, superficialidade e infantilidade, que, via de regra, nos conduzem a derrotas, a desistências. Você está preparado? Quão comprometido você está? O quão maduro você é? A vitória, em muitas áreas da nossa vida, principalmente naquelas que nós temos visto na carta aos Efésios, que de fato tem relação com expectativas santas de Deus para nós, dependem de maturidade, dependem de comprometimento, de preparação. E tem esperança para nós num final de série como esse, porque se nós queremos lutar mais e melhor, nós precisamos crer que nós temos todos os recursos à nossa disposição. Olha só, Efésios 6, 10 e o início do verso 13 diz assim: daqui em diante, após a conclusão dessa série de mensagens, daqui em diante, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé. Você pode orar comigo mais uma vez? Deus, estamos na conclusão dessa série de mensagens e para alguns entre nós é um ponto de partida, um ótimo ponto de partida. E eu oro para que o Senhor derrame expectativa sobre o nosso coração, abra nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos crer que é possível lutar mais e melhor. É possível declarar guerra e não apenas perseverar, não apenas lutar, não apenas se defender. É possível avançar, é possível experimentar vitória sobre pecados que há muito tempo nos escravizaram. É possível experimentar vitória sobre a nossa preguiça.
É possível experimentar vitória sobre tentações. É possível experimentar vitória contra a nossa apatia. É possível experimentar vitória sobre as armadilhas do mal. É possível experimentar vitória. E nós precisamos, Senhor, daqui em diante, encerrando a série, continuar lutando, continuar declarando guerra, continuar avançando de glória em glória, de vitória em vitória. E nós pedimos, nos equipa agora com a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. A gente precisa considerar que aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente crê sobre Jesus não apenas pode, mas deve necessariamente assegurar, sustentar e influenciar poderosamente a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E o último recurso, ele tem uma total conexão com a nossa forma de agir. Com a nossa forma de agir. Efésios capítulo 6, você pode abrir sua Bíblia, se você tiver lá aí à sua disposição, você que está em casa também. A gente vai projetar o texto. Efésios capítulo 6, versos 13 a 17. Acharam? Vamos lá? Verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, não de qualquer jeito, não estrupiados, mas de pé, firmes. Firmes. Mantenham a sua posição. E nós vimos, então, durante a série, o cinto da verdade. Todos os recursos que estão atrelados com orientações dependem do conceito da verdade absoluta. Existe uma verdade concreta e absoluta sobre todas as coisas criadas. Vocês precisam colocar o cinto da verdade, vocês precisam ter a verdade sustentando a vida e o movimento de vocês à medida que vocês declaram guerra. Vocês vão colocar o cinto da verdade então e a couraça da justiça. Olha lá, a couraça da justiça. A gente viu que a couraça da justiça é aquilo que protege o nosso coração. É a forma como nós vivemos. É a nossa justiça. E a gente viu que a nossa justiça é insuficiente, mas que a justiça de Cristo, ela é plenamente suficiente para nos tornar justos diante de Deus e nos proteger. Proteger tudo aquilo que é essencial. Como calçados, usem a paz das boas notícias, para que vocês estejam inteiramente preparados. Nós precisamos de paz que excede todo entendimento. Em todas as situações, vocês também precisam levantar o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, essa mentalidade que protege a forma como nós pensamos. Jesus morreu por mim. Ele está fazendo algo em mim, Ele deseja fazer algo através de mim, logo, portanto, o meu passado não me define, nem a forma como eu devo viver o meu presente, e o meu presente, ele é uma oportunidade, eu estou seguro em Cristo, para caminhar na direção de Cristo, rumo ao futuro que Ele tem para mim, passado, presente e futuro, debaixo desse capacete da salvação, dessa mentalidade, nos dá segurança para avançar. E aí a gente chega no último recurso. Você pode ler junto comigo? E o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Chegamos no último recurso, com uma última orientação. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dentro dessa metáfora, tem algo muito interessante. A gente tem o símbolo da espada, e nós temos, no macro, num contexto mais amplo, a armadura do soldado romano. Se você não prestou atenção, durante o decorrer dessa série, você precisa notar um detalhe muito interessante. Todos os outros recursos tinham relação com permanência e com defesa. Todos os outros recursos, todas as outras orientações tinham relação com permanência, resistência, defesa. Somente no final
o apóstolo Paulo usa uma metáfora menor que está relacionada com o ataque. Uma arma ofensiva é a única arma que está à nossa disposição para o ataque. Isso é muito importante de ser considerado. Todo o restante da armadura está relacionada com perseverança, com resistência, com proteção, com defesa. E só a espada é uma arma ofensiva para ataque, para a gente avançar de vitória em vitória. Isso é muito importante ser considerado. Você, se colocou a fé em Jesus, não deve ter outra arma. Você deve usar apenas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso você precisa de uma dose de ânimo. Não é qualquer recurso, não é qualquer arma. Eu creio que muito daquilo que nós consideramos sobre a palavra no tempo que nós vivemos, diante da nossa cultura, da nossa sociedade, foi minimizado, foi peneirado pelo ceticismo, foi peneirado pela incredulidade, foi peneirado pela cultura, e muitas vezes a gente olha para a palavra e a gente já não a considera mais como uma arma. Eu gosto da citação de um teólogo que diz: um homem sozinho, com a palavra na mão, é capaz de enfrentar uma multidão e levá-la ao céu. Não interessa o que a maioria pensa, quando nós consideramos que existe um recurso, um único recurso de ataque, que ele é eficaz, para que a gente não apenas se defenda, mas para que a gente avance. A gente avance e torne Jesus mais conhecido e experimente cada vez mais a realidade do que significa ter um relacionamento autêntico com esse Jesus e viver, compartilhar a fé com ousadia. Só temos uma arma. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no grego, hoje eu vou gastar o grego com vocês. Palavra que o apóstolo Paulo usa nos textos originais para definir a palavra, a espada aqui, no caso a espada do Espírito, é a expressão macaira. É uma expressão que tem relação direta com uma espada grande mesmo, a espada do soldado romano, ou uma adaga, uma espada menorzinha. E ambas as espadas, seja a grande ou a pequena, ficavam sustentadas pelo cinto da verdade. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo: isso aqui é a nossa única arma. E essa única arma aqui precisa ser compreendida pela lente do cristão, por uma cosmovisão que concebe o fato de que tudo isso aqui está amparado numa verdade concreta e absoluta, e ponto final. É uma arma eficaz porque aqui nós temos a revelação da verdade sobre quem Deus é, sobre quem nós fomos criados para ser, como nós deveríamos viver, o que foi que deu errado e por que aconteceu toda essa confusão na história da humanidade, e o relato de que esse Deus, de uma forma escandalosa, envia Jesus, o Cordeiro perfeito, para viver uma vida perfeita, para ser o sacrifício perfeito, para ser a redenção perfeita, a esperança perfeita de gente falha e insuficiente como eu e você, para que sim, nós possamos ter uma arma eficaz e dizer: nós podemos avançar em Cristo, nós podemos ter esperança, nós não temos que viver uma vida no monastério, escondidos, defendendo a nossa fé, discutindo nos comentários do Instagram e do Facebook, achando que a gente está fazendo um grande serviço para Deus. Nós fomos feitos para avançar, e a palavra é a única arma ofensiva. É muito interessante porque, se a gente considerar a metáfora que o apóstolo Paulo usou aqui para tentar comunicar essas verdades em aspectos práticos, a espada é o primeiro recurso do soldado romano. Quando ele está num lugar favorável, ele tem espaço para se movimentar, ele usa a macaira, a espada grande. Mas é bem verdade que em muitos momentos de emboscada, em combate corpo a corpo, não havia tempo e espaço para desembainhar a macaira grande. Então a palavra também é o nosso último recurso, num aspecto de que ela também é eficaz quando nós estamos em emboscadas, quando nós estamos em perigo, na nossa mentalidade de pensar, quando nós estamos sendo tentados, nós devemos aprender a sacar rápido a palavra de Deus, para a gente avançar. Qualquer uma das opções de interpretação
se encaixam perfeitamente dentro da metáfora que o apóstolo Paulo está estabelecendo. A palavra precisa ser o nosso primeiro recurso e o nosso último recurso de ataque. Nós precisamos voltar a valorizar a palavra como nosso primeiro recurso. Eu amo a tecnologia, mas posso mandar real, tem muita gente que depende mais do chat GPT como um primeiro recurso. Tem muito crente que colocou a fé em Jesus e que espera que o chat GPT seja o consolador, o Espírito Santo, o guia. Não! Nós precisamos voltar para a palavra como nosso primeiro recurso e como nosso último recurso. Eu posso ouvir um amém? Primeiro recurso e último recurso. Olha para a vida de Jesus como nosso modelo. Ele cresceu em estatura e em graça. Ele foi encontrado no templo. A mãe dele achou que ele tinha se perdido, quando na verdade ele estava lá, com a espada, desde a infância, sendo reconhecido como alguém que devorou a palavra que estava à disposição naquele contexto, naquele momento dentro da história da redenção. Jesus é alguém que cresce, olhando para aquilo que está escrito. Jesus, não só na sua infância, mas na preparação para o seu ministério, é alguém que está no deserto dizendo o seguinte: está escrito. É alguém que sabe usar a palavra como uma arma, como o único recurso de ataque e contra-ataque. Está escrito, Jesus ao pé do monte, ensinando as multidões. Vocês ouviram o que foi dito, e eu lhes digo. Jesus aplicando a palavra, após explicar a palavra. Jesus no alto da cruz, ele recita o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas olham para Jesus na cruz, usando a palavra, pensando, coitado, derrotado. Quando na verdade o Salmo 22 tem início, meio e fim. E Jesus cita, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Salmo 22 tem um final de vitória triunfante. É a arma, é a espada de dois gumes. É o primeiro recurso, deve ser o último recurso. Se foi para Jesus, tem que ser para você também, cheiroso e cheirosa. Se foi para Jesus na infância, se foi para Jesus no deserto, se foi para Jesus ao pé do monte, se foi para Jesus no alto da cruz, deve ser para mim e para você, hoje no domingo, amanhã na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de novo, e até que ele volte ou até que a gente vai encontrar com ele. Nós temos uma única arma de ataque e contra-ataque. E tem uma ênfase aqui que ela é muito importante, eu quero que você olhe de novo para o versículo. É incrível o quanto nós podemos extrair de tesouros em um único versículo. A espada é o único recurso ofensivo. E é interessante que essa espada, ela é descrita não como a minha palavra, não como a palavra do pastor João, não como a palavra do seu influencer preferido, não como a palavra do seu podcaster preferido. Não é a minha palavra, não é a palavra do João, não é a palavra do seu podcaster preferido, não é a palavra daquele homem, daquela mulher que você admira, por melhor que sejam, é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus, e tem muito crente usando suas próprias palavras para ferir outras pessoas, ao invés de usar as palavras que promovem vida. Tem muita gente que usa palavras que parecem produzir vida, quando na verdade são palavras vazias de poder, porque não são as palavras de Deus. Sabe, vou mexer num vespeiro. É muito fácil a gente se apegar a nomes e a marcas. E a gente começa a ouvir várias vozes e várias palavras de vários lugares. E de repente, a gente pode se encontrar como o povo de Israel num lugar de idolatria. Talvez o que você chame de honra
é idolatria, é considerar as palavras de outras pessoas inerrantes ao invés da palavra de Deus como a sua única arma de ataque, de contra-ataque. É interessante pensar que muitas pessoas usam a palavra de um jeito equivocado. E misturam na palavra as suas próprias palavras, as suas próprias preferências, e usam isso como uma arma que não produz o avanço do Evangelho, nem a transformação e o futuro que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. A gente se apega a nomes e a marcas com muita frequência. E se a gente não toma cuidado, e se a gente não é como os bereanos que são descritos aqui na Bíblia como pessoas que checavam tudo, a gente vai na onda da palavra de outras pessoas. E só porque está com o microfone na mão e tem um pad legal atrás tocando, parece um anjinho falando, mas soa como capiroto. E nem sempre é tão sutil. Nem sempre, às vezes é escandaloso, mas por falta de conhecimento, nós ficamos vulneráveis e somos atacados por palavras que não são a palavra de Deus. Mas às vezes é sutil, e na sutileza está o engano. Muitos de nós toleram pessoas que pegam isso aqui na mão e usam de um jeito completamente equivocado. Como igreja local, nós não temos hereges de estimação. Não interessa de qual microfone veio, de qual igreja veio, de qual podcast veio, e se vier do seu podcast preferido, qual é o seu nível de tolerância a alguém que usa a palavra do jeito errado, dissolve a palavra, distorce a palavra com habilidade. Qual é o seu nível de tolerância para o ensino equivocado, que fere, que gera morte no médio e no longo prazo porque não salva? Qual é o seu nível de tolerância? Ai, pastor, isso aí é complicado, mentalidade de seita, só na multi, né, que a gente pode ouvir a palavra, é isso que o senhor está dizendo? Lógico que não, eu estou incluído nisso aqui, se eu me levantar e pregar qualquer coisa que não está aqui, que não está de acordo com a revelação de Deus, é meu papel vir ao arrependimento e pedir perdão de púlpito e na internet. Se for um erro, se for um equívoco, se for uma margem de amadurecimento, mas nós não podemos ter tolerância com quem pega a espada, que é a palavra de Deus, e usa de um jeito destrutivo. Quer ver uma coisa? Eu trouxe a minha espada do Espírito. Comi marmita na multi. Não tinha uma espada de verdade grande. E eu já tinha gastado, uma última vez que a gente esbarrou nesse texto, o meu sabre de luz, então eu não trouxe ele hoje. Muitos de nós são enganados pela expressão tolerância, amor. Mas quando a gente para pensar na dimensão dessa metáfora, que estabelece a palavra de Deus como uma espada, a nossa mentalidade tem que ser outra. Tem que ser dos adultos. Tem que ser dos maduros que protegem as ovelhas e não pagam pedágio para herege. Olha só, pensa comigo lá em casa. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu vou falar uma coisa muito legal. Nós vamos ser pais pela segunda vez. Nós estamos muito felizes. Está vindo aí, quem sabe um menininho, quem sabe outra menininha. Vamos descobrir essa semana. Vamos voltar para a pregação. Imagina lá em casa, se eu deixasse alguém do lado da Laura andando com isso aqui de uma maneira displicente. O que você diria sobre a minha liderança e sobre o meu pastoreio dentro de casa? A gente está sentado na mesa do almoço. Já nasceu o segundo filho, hipoteticamente falando. E eu estou lá na mesa e tem alguém brincando com isso aqui, ó. Cutucando a minha filha. Cutucando o bebê. Você ia voar em cima da pessoa junto comigo. Para segurar. Porque a mentalidade é que essa palavra ela é poderosa em seus efeitos.
E note, ela também é poderosa quando distorcida para gerar morte, caos, ferida e distanciamento de Cristo e da igreja local. Quantas pessoas no nosso país estão feridas por causa de gente que anda de forma displicente com a palavra e fala e diz e acontece e vai lá e arrebenta com o rebanho de outras comunidades. E quando a gente vai se posicionar com a palavra, a gente é taxado como intolerante, enquanto nós estamos protegendo o rebanho. Ninguém tem maior autoridade na nossa comunidade do que a palavra. E ponto final. Amém? Quer ver uma coisa? Para não ficar nas minhas palavras, na minha ênfase, vamos sair do script. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, palavras do Cristo, não são do Tiago. Versículo 14. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante a de Balaão, que habilidosamente, essa é a história de Balaão, habilidosamente, não é o cara que chega lá no microfone cheiroso, bonitinho, e diz assim, se Deus deixou você ver, tocar, não é isso aí não, é alguém que é hábil, que fala de uma forma piedosa, mas cujas palavras apontam para a morte, não para a vida. Semelhante ao ensino de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar com o ensino. Você tolera. Olha comigo a próxima carta, versos 19 até o verso 20. Sei de tudo que você faz, Jesus diz para a igreja em Tiatira, na Ásia Menor. Eu vi o seu amor, olha lá que legal, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que serve, uma igreja que é perseverante. Ele observou como essa igreja tem crescido em todas essas coisas. Contudo, olha lá, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher entre vocês, Jezabel, que se diz líder, pastora, profetiza, mestre, faça os meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade. Jezabel era querida entre a igreja, ensinava com um sorrisão no rosto, tinha carisma, usava metade das escrituras, metade do evangelho e desviava a igreja para quilômetros de distância da vida e da vontade de Deus. Nós precisamos ser intolerantes quando o assunto é a aplicação da palavra de Deus. Os seminários existem para treinar, áreas de capacitação na igreja servem para capacitar, existe margem para amadurecimento, mas é nossa responsabilidade como igreja olhar para a palavra e conceber, é uma arma, é uma espada. Nós não devemos lidar com isso de qualquer jeito e nem deixar qualquer pessoa se aproximar da comunidade, dos nossos GCs, com ensinos heréticos, que desviam o nosso olhar de Cristo Jesus, da sua suficiência e do plano de redenção que será consumado na volta do Cordeiro, que procurará uma noiva protegida. É nosso papel, a nossa comunidade deve amadurecer de tal forma que sabemos desembainhar a palavra para o ensino, para a instrução, para a justiça, para a correção, para que vida venha a florescer. Vamos voltar. Pequeno desvio. Jesus amado. Palavra de Deus. Voltei. A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Sabe quantas vezes aparece essa expressão palavra de Deus no Novo Testamento?
cerca de 39 vezes. 39 expressões que estão atreladas com orientações sobre o uso da palavra de Deus. E a gente vai se aprofundar agora, porque nós não queremos um caminho de superficialidade. Amém? Massa? Nós vamos se aprofundar. Já já a gente chega na conclusão, mas agora é hora de mergulhar profundo. Uma das expressões que tem um caráter prático de aplicação e que tem muita recorrência é a seguinte: grafe. Grafe tem relação com grafite. É de onde vem a raiz dessa palavra no nosso idioma. Grafe, grafite, registro. A Bíblia, enquanto registro, é a palavra de Deus. Jesus testificou a esse respeito. Ele citou o Antigo Testamento, os profetas. Ele referenciou e validou o Antigo Testamento também, não é só o Novo. A palavra de Deus, enquanto espada, é a Bíblia, a grafe. Pastor, não acredito nisso não, porque sabe, vai que alguém mexeu nesses textos. A história confirma para nós. Desde a igreja primitiva, nós temos muitos documentos históricos, pergaminhos, que mostram a confiabilidade daquilo que nós temos traduzido dos idiomas originais. O Antigo Testamento, a mesma coisa. Pergaminhos que foram encontrados por arqueólogos que são intocados e que atestam, por exemplo, o livro de Isaías no Antigo Testamento, com exatidão em relação ao que nós temos. Esquece esse papo de teoria da conspiração de Constantino, que Roma mudou. Não mudou, nós temos documentos históricos que datam de muito antes. A Bíblia, enquanto registro, também garante uma promessa de que esse texto seria preservado até o retorno de Jesus. Grafe, registro, o registro escrito. E é interessante porque a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca. Mais de 40 autores. Cerca de 3 continentes diferentes, pessoas em épocas diferentes, participaram desse processo de registro da voz de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. A Bíblia é um milagre. É um milagre. Nos 4 passos, a trilha de membresia aqui da igreja, a gente apresenta sempre esse gráfico. Ele foi desenvolvido por um estudante PhD nos Estados Unidos, e ele também era um pastor luterano. E aí, na tese dele, ele começou a desenvolver um software para analisar possíveis contradições entre o texto bíblico e relações de textos do Novo e do Antigo Testamento. E a ferramenta gerou essa imagem. Se vocês conseguirem colocar essa imagem na transmissão, para quem está acompanhando. O software gerou essa imagem absurda. São cerca de 63 mil referências cruzadas. Cada linha colorida dessa é uma conexão, é uma profecia cumprida, é uma profecia referenciada, uma citação de Jesus conectada ao Antigo Testamento e vice-versa. São cerca de 63 mil referências cruzadas. Gente, 2000 anos depois do cânon ter sido fechado, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido na história da humanidade. O livro mais perseguido e o livro proporcionalmente mais vendido, mais buscado, mais lido, mais referenciado. Inspiração para obras de arte, inspiração para canções, inspiração para que projetos sejam desenvolvidos para o bem da nossa sociedade, inspiração que não é só inspiração, é fonte de poder que transforma, que sustenta, que empodera, que liberta, para que a gente possa avançar, lutando as batalhas de um jeito que Deus é mais conhecido, mais glorificado, e de uma forma que nós desfrutamos da presença de Deus enquanto lemos a grafe, porque enquanto lemos a grafe, se colocamos a fé em Jesus, a presença de Deus está à nossa disposição. Se você está aqui pela primeira vez, considera comigo o seguinte: nós como igreja
cremos que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Ela é inspirada por Deus e ela é inerrante nos seus idiomas originais. Ponto final. É o que nós cremos. É o que nós temos vivido, é o que nós temos experimentado, é a nossa fonte de confiança, é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de transformação, é a nossa fonte de correção, é a nossa fonte de esperança. É uma arma poderosa. Como é que você lida com a Bíblia? Quando você pensa no livro, no registro, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a grafe, é o registro. Então, olha que interessante. A gente chega na nossa primeira aplicação. Para a gente conseguir usar a palavra de Deus como uma arma eficaz, antes, nós precisamos nos comprometer com a Bíblia enquanto registro. O papo de que Jesus tem palavras de vida e que não necessariamente todo o Antigo Testamento, tem textos ali que são controversos. Gente, falar de Jesus sem Bíblia não faz o menor sentido. É antibíblico, inclusive. Nós precisamos nos comprometer com a Bíblia enquanto registro. Agora, tem uma outra palavra que define para nós o que é a palavra de Deus. Existe outra ocorrência com outra palavra, que tem uma outra aplicação. Às vezes aparece no Novo Testamento, Logos, palavra de Deus. A Escritura no sentido não apenas daquilo que está registrado, mas a Escritura no sentido daquilo que é entendido, é o sentido da mensagem. É o valor da mensagem, é a causa da mensagem, é uma porção que desperta a nossa consciência, a nossa razão, o nosso entendimento. Além disso, o Evangelho de João vai dizer para nós que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era aquele que era a palavra, o Logos, aquele que era a razão, aquele que é o valor máximo da criação. Jesus estava no princípio. Eu não vou projetar, mas eu gostaria de ler João 1, versos 1 a 4. No princípio, aquele que é a palavra já existia. O Logos. A palavra estava com Deus. O Logos estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus é Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio do Logos, por meio da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. A palavra é poderosa para trazer realidades à existência. E sem a palavra, nada do que foi criado viria à existência. Aquele que a palavra possuía vida, e a vida trouxe luz a todos. Agora, a gente vai avançar um pouquinho, no mesmo Evangelho de João, capítulo 5. O texto diz: vocês estudam minuciosamente as Escrituras. Sabe que palavra que está aí no original em Escrituras? Grafe, o registro, grafite. Jesus diz para pessoas que falavam que estavam comprometidas com o registro, que estudavam o registro, decoravam o registro. Ele fala assim: olha, vocês estudam com todo cuidado a grafe, o registro, porque creem que da grafe, desse registro, flui vida, vida eterna. Mas a grafe, as Escrituras, o registro aponta para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber dessa vida. Você percebeu? Não basta estar comprometido com a Bíblia, se você não estiver comprometido com Jesus. Na época de Jesus, muita gente tinha os primeiros 5 livros do Antigo Testamento de cor, e usava a grafe, inclusive, como uma espada para ferir muitas pessoas.
E Jesus está olhando e dizendo assim: vocês têm domínio da Escritura, mas o seu coração está longe de mim. Não há uma aliança, não há um compromisso com aquele que as Escrituras apontam como a vida, como o entendimento, como a razão, como o princípio de todas as coisas. Antes de você se comprometer com a Bíblia, é necessário reavaliar o quão comprometido você está com Jesus, porque senão a Bíblia não será a espada na sua mão. Pode ser o Salmo 23 aberto na sua sala, pegando poeira, mas não é a espada. A espada depende de um compromisso com Jesus. Olha que interessante. Efésios capítulo 1, logo no início da carta. Quando vocês ouviram e creram na palavra aqui no original é logos, quando vocês creram na mensagem, em Jesus, quando vocês entenderam o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Jesus, vocês se comprometeram e foram então colocados numa relação de aliança. Jesus se comprometeu com vocês, então se comprometam com a palavra, para que ela seja uma espada poderosa na sua mão. Jesus falou sobre o Espírito Santo, falou sobre a chegada dessa nova realidade em que a presença de Deus estaria à nossa disposição. E Efésios aqui aponta para essa realidade. Quem se comprometeu com a Bíblia, entendendo o Evangelho, se comprometendo com Jesus, foi selado, foi colocado numa relação de aliança em que a presença de Deus não está mais só ao nosso entorno, mas em nós. Olha comigo João capítulo 14, verso 16. Jesus disse o seguinte: quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas da grafe. O Espírito Santo nos faz lembrar textos, memórias providenciais, em que no momento favorável, em que nós precisamos avançar, antes devemos recorrer à palavra. Em momentos de emboscada, de desafio, precisamos desembainhar a adaga. E o Espírito Santo gera essa dinâmica de relação com um livro que parece apenas um documento, mas que é fonte de vida, de instrução e de poder. E nós precisamos olhar e crer. Jesus garantiu que nós não ficaríamos órfãos, sozinhos, para estudar um livro difícil. Mas o próprio Deus em nós, garantindo que há o necessário para que a gente possa ter domínio das Escrituras e entender não apenas as informações, mas a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos de uma igreja comprometida com a grafe, que busca a profundidade enquanto está comprometida com Jesus. Nós precisamos de uma comunidade que depende das promessas que Jesus fez, para que a grafe não seja uma letra que mata, mas uma fonte de vida e de transformação. Você pode ler comigo? Usem a espada do Espírito. É do Espírito. Depende da presença de Deus em nós. Depende de uma vida rendida, em que nós cedemos ao Espírito Santo. Aqui é uma dinâmica linda, em que a grafe, o registro, se torna o logos, o entendimento. Quando a presença de Deus está em nós, nós lemos as Escrituras, a gente olha para o registro e Deus ministra ao nosso coração, de forma que isso ganha sentido e aplicação prática para a nossa vida, para as nossas guerras, para as nossas batalhas, para que não apenas tenhamos um movimento de defesa, mas de ataque, e a gente viva de glória em glória, de vitória em vitória, a despeito das circunstâncias e das pressões. E a gente precisa considerar, gente, que para realmente usarmos a palavra de Deus, nós precisamos depender e ceder ao Espírito Santo. A carta aos Efésios traz isso de uma maneira muito linda. Tem uma parte de Deus em todas essas guerras que a gente enfrenta.
Mas o apóstolo Paulo vai dizer: deixem que o Espírito se permitam, se abram para a presença de Deus, à medida que vocês leem a palavra, tenham uma mente renovada, deixem-se. Tem uma parte que é nossa responsabilidade, para usar a palavra enquanto espada, para avançarmos vitoriosamente. Sem o Espírito, a palavra não será eficaz. Não será essa arma na mão de alguém que está lutando guerras, batalhas, está vivendo de acordo com a vontade de Deus e cravando bandeiras para Cristo no seu casamento, cravando bandeiras para Cristo na nossa igreja, cravando bandeiras para Cristo na sua empresa, cravando bandeiras para Cristo no seu campus universitário. Nós precisamos de gente que pegue a palavra, mas tenha a vida do Espírito aqui fluindo, os rios de água viva. A palavra de Deus diz que aqueles que creem em Jesus, se comprometem com Jesus, terão uma experiência como rios de água viva que fluirão do seu interior. Eu oro para que a gente experimente isso na nossa geração e a gente veja a Multi crescendo e gente nova se achegando ao Evangelho, o passado perdendo o poder e as amarras, o presente sendo um lugar de fortalecimento e um futuro glorioso, a despeito de guerra em Israel, a despeito de confusão, crise financeira, a gente esteja bem posicionado com a presença de Deus e com a palavra na mão e falando: nós temos uma arma que é poderosa, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançaremos. Agora, como é que a gente pode usar na prática? Tem gente que não gosta de metáfora, talvez seja o seu caso. Que legal, mas e na prática? O que significa usar a palavra de Deus? Essa espada do Espírito. É muito interessante, porque tem um plot twist aqui. Quando o apóstolo Paulo diz: usem a espada do Espírito, que é a palavra, no original não é graphe, não é logos. Tem outra expressão no grego que é usada intencionalmente para trazer o aspecto prático da orientação. Olha que lindo, é a expressão rema. Palavra de Deus, em alguns momentos do Novo Testamento, em orientações práticas, vêm acompanhadas dessa expressão no grego, rema. No meio evangélico, a gente percebeu em alguns momentos, na história do nosso cristianismo brasileiro, comunidades distorcendo a definição do rema. Houve uma ênfase equivocada nessa palavra, nessa expressão, e um uso distorcido da rema. Para muitas comunidades, por um período, remas foi uma expressão colocada em uso dentro das igrejas como uma declaração positiva. Não, porque a gente tem que declarar a palavra, a gente tem que declarar, assim, o Salmo 23, a gente tem que declarar para que as realidades que não existem venham a existir, e de repente rema se tornou mais místico do que prático. E rema não é místico, rema é prático. Dentro do contexto da carta aos Efésios, rema aqui é uma declaração no aspecto de que a palavra graphe, olha que interessante, ela é lida, o registro é lido, de repente é internalizada a palavra, eu venho à consciência, eu venho ao entendimento, gera-se o logos dentro de mim, mas não só isso. De repente a palavra sai de mim. E esse movimento é a encarnação da palavra em nós e através de nós, à medida que vivemos. Em outras palavras, rema não é uma declaração verbal apenas. É uma realidade em que nós estamos vivendo a partir da palavra. Nós estamos declarando a palavra num aspecto prático. É uma declaração aplicada. No meu casamento, quando eu tenho um desentendimento com a Aline, e eu durmo no sofá, isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque lá em casa nós temos rema. A rema me chama a aplicar, a declarar a palavra
reconhecendo os meus erros diante da minha esposa e pedindo perdão para ela e engolindo o meu orgulho, porque Cristo mandou eu morrer pela Aline se necessário. Aí a palavra ela é encarnada na nossa vida, nos parecemos mais com Jesus, e a espada usada é como a palavra saindo de nós, no nosso estilo de vida, sendo manifesta em aplicação, em obediência, é uma palavra aplicada, e esses movimentos então desconsideram a nossa responsabilidade, porque é mais fácil falar coisas como um mantra do que se render, ceder ao Espírito Santo, e sim aplicar a graça a partir do entendimento. Dá trabalho. Deixem que o Espírito mude a forma de vocês de pensar. Considera comigo. Usar a espada do Espírito. Você pode ler? Não tem relação com pensamentos ou falas positivas, mas com palavras, posicionamentos, ações que fluem da aplicação das Escrituras. E o ciclo é o seguinte: quem usa a palavra de Deus é alguém que se depara com o registro, crê no registro, coloca a fé em Jesus, experimenta de uma nova mentalidade à medida que se relaciona com Deus. E então essa nova mentalidade produz um novo tipo de vida, em que as guerras são estabelecidas, declaradas, mas aquele que tem rema, aquele que tem aplicação, pode crer, pode confiar que a vitória está garantida. Ainda que no curto e no médio prazo sejamos feridos, machucados, ainda que o nosso corpo venha a adoecer, ainda que eu não consiga, quem sabe a vaga que eu tanto queria, na empresa que eu tanto queria, não se trata disso. A vitória que você precisa desejar é viver declarando a palavra, aplicando a palavra, reagindo com a palavra. Nós somos expostos à palavra. A palavra, ela gera em nós entendimento diante da presença de Deus. E então nós entramos num processo de responsabilidade para desembainharmos a espada e aplicarmos a palavra. Deus, posso gastar todo o grego, todo o hebraico, posso falar de mistérios profundos, posso gastar minha voz, mas se o Teu Espírito não gerar entendimento nos nossos corações para aplicarmos, para declararmos a palavra, essa série terá sido em vão. Mas obrigado, porque o registro da palavra diz que ela nunca volta vazia. Nós podemos confiar que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes. E na mansidão de uma voz que crê, não que exige, eu suplico que até o final dessa celebração, mais entendimento seja gerado na nossa comunidade, para que a gente possa sair daqui com uma dose de ânimo. Não interessa o que ficou para trás, não interessa o que está diante de nós nesse início de semana, não interessa o que está diante de nós, se declararmos a palavra, se vivermos a palavra. O Senhor um dia enxugará toda lágrima dos nossos olhos e experimentaremos vitória plena, e ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, lutou as guerras, avançou pela palavra, entre agora no lugar do descanso, no lugar do cultivo. Pai, tem guerras aqui nesse auditório representadas
que estão sendo travadas porque falta a palavra. Existem casamentos aqui que precisam da rema da palavra. Pai querido, eu oro, nos leva a tomar decisões diferentes hoje. Tira do nosso meio qualquer medida de idolatria que nos faz passar pano para ensinos e tolerar medidas de desvios doutrinários na nossa comunidade. Em nome de Jesus. No início da mensagem, eu prometi que eu traria uma direção sobre que tipo de diferença usar a palavra do Espírito promove na vida de alguém. Eu achei um estudo realizado pela CBE, um estudo que contemplou mais de 750 mil pessoas ao redor do mundo, em culturas diferentes, cidades diferentes, contextos múltiplos. Olha que interessante, os impactos da palavra na vida de alguém. O sentimento de solidão cai cerca de 30%. Quão sozinho você está se sentindo hoje? Tem palavra para você. Problemas com raiva diminuem cerca de 32%. Amarguras em relacionamentos, seja no casamento, com os amigos, com os filhos, caem cerca de 40%. 57% menor a chance de ter problemas com álcool. Coragem para compartilhar a fé aumenta em 200%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. 61% menos chance de se envolver e depender de pornografia. 68% menos chance de cultivar sexo fora do casamento ou adulterar. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar e bet. A palavra é poderosa em seus efeitos. E eu tenho 2 apelos para nós nessa manhã. O primeiro é para você que ainda não se comprometeu com a palavra, nem com Jesus. Em Atos capítulo 2, Pedro se levanta corajosamente e diz: comprometam-se. Comprometam-se com a palavra e com Cristo. E uma multidão se converte. Talvez esse seja o seu caso e a decisão que você precisa estabelecer nessa manhã. Mas quem sabe você já se comprometeu com Jesus. Você tem a palavra, inclusive de cor, em muitas sessões, capítulos, guardadas no seu coração. Mas se o apóstolo Paulo estivesse aqui no meu lugar hoje, talvez ele leria Hebreus capítulo 5, verso 12. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra. Ainda precisam de leite e não conseguem ingerir alimento sólido. Deus, eu peço para que nesse momento de oportunidade possamos ver pessoas recebendo a espada do Espírito, tomando decisões nessa manhã, se comprometendo com a Bíblia, com Cristo. Mas eu oro, Deus, por aqueles que precisam se comprometer com a palavra, como se comprometem com suas empresas. Eu oro por aqueles que precisam, depois de tantos anos, se comprometer com a palavra, para além das doses de versículo do dia do aplicativo. Eu oro por aqueles que têm caído em ciladas e ensinos distorcidos, porque falta alimento sólido. Eu oro por uma igreja que ame a Tua palavra. Eu oro por uma igreja que viva a Tua palavra.
Eu oro por uma igreja que amadurece na sua forma de lidar com a palavra, tendo comprometimento. Pai querido, nos dá esse tempo para sondarmos o nosso coração e considerarmos em que lugar estamos dentro dessa guerra. Quem sabe precisando se alistar de verdade ao exército do Cristo. Quem sabe precisando das informações, dos recursos espirituais que só a palavra pode gerar. Pai, nos encontra nesse momento com o coração inclinado, é o que eu oro, no nome de Jesus. Queria te dar uma oportunidade de continuar em reflexão por pelo menos uns 2 minutos. A nossa vida, ela é muito corrida. Falta tempo para contemplação nas igrejas. Falta margem para o silêncio. Falta margem para lidarmos com o desconforto. Falta margem para refletirmos e decidirmos. Eu quero te oferecer ao menos 2 minutos para pensar qual é a sua decisão nessa manhã. Sabendo que lá em cima, ao final da celebração, tem um stand preparado para que você possa procurar um voluntário, receber oração e descobrir qual é o seu próximo passo. Tire esse tempo, 2 minutos em silêncio diante de Deus.